Fala moçada, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso clube online de matemática, o Clube de Matemática, para você gabaritar qualquer prova de concurso público, Enem ou colégio militar. E hoje nós adentramos em geometria espacial, isso mesmo. Hoje, depois de 100 aulas, nós entramos em geometria espacial. Então, antes de mais nada, meus contatos, Prof. Léo Vogt. Se você não me segue, segue lá. Estamos quase com 17 mil pessoas. YouTube, escolhi aprender matemática e meu e-mail. Beleza, moçada? Então agora vamos dar início à nossa geometria espacial, começando com classificação. Então vamos falar sobre classificação de sólidos geométricos. Olha só, o que fala no livro, o que o livro de matemática, qualquer livro de matemática que você for usar geometria espacial para a prova do Enem, concurso público ou colégio militar ou provas que você está fazendo no segundo grau, vai cair o seguinte, vai falar o seguinte, ó, os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Como assim? Eu trouxe algumas figuras, por exemplo, cilindro, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e prisma triangular. Aí tu me pergunta, Léo, a gente vai trabalhar tudo? Sim, nós vamos trabalhar tudo. Ou seja, cada aula nós vamos trabalhar uma figura geométrica. Tranquilo? Maravilha. Agora, olha só, são divididos em 3 grupos, sólidos quaisquer, poliedros e corpos redondos, beleza? Então, o cubo é aquele, você lembra aquele cubo mágico? Aquele cubo que te deram na infância? Aquele cubo colorido, que você tentava fazer aquele cubo ali, tu tinha que colocar verde, vermelho, azul, amarelo. Aí tu tentava colocar ali e tu não conseguia. Aí tu ligava o programa da Eliana, tinha lá um japinha, em 10 segundos, colocava ali, tudo. Eu falei, não pode, cara. Isso aí, o cubo. O que significa? O cubo é uma figura tridimensional. Na aula de matemática, quando a gente vai dar, os professores de matemática, da aula de matemática, nós levamos as figuras para mostrar para os alunos que, no caso, tu tá vendo aqui, ó, por exemplo, a palma da minha mão, mas você não está vendo aqui, ó, o que está atrás. Então, a mão é uma figura tridimensional. Então, é algo que tem por trás, algo que tem no lado que a gente não consegue verificar. Por exemplo, o cubo, ele é bem desenhado dessa forma, porque se você for ver, ele tem uma largura, ó, o cubo ele tá um pouco de lado, ele tem uma largura, ele tem uma altura e ele tem um comprimento, ele tem uma base. Então nós vamos trinchar o cubo nesta aula de hoje, beleza? Então olha só, classificação de sólidos geométricos eu trouxe para ficar com material para você, um material complementar para você voltar nesse PDF e verificar realmente o que é a classificação de sólidos geométricos. Ele fala que alguns sólidos geométricos é chamado de cubo, pirâmide, prisma, cilindros e esferas. E aqui, né, é repeteco do que está no conceito anterior, né, que os sólidos geométricos eles têm 3 grandes grupos. Está aqui, ó, os sólidos quaisquer, os poliedros, os corpos redondos. E aqui no caso eles salientam novamente a mesma coisa, no mesmo livro, tá? Então, ele fala sobre poliedros, ok? Ele fala sobre corpos redondos. O que é corpo redondo? Corpo redondo, moçada, corpo redondo nada mais é do que algo redondo. Ah, óbvio, né? Mas olha só, nós temos o cilindro, a esfera. Quando a gente faz um cilindro, por exemplo, olha só, vou dar uma de Leonardo da Vinci, ó. A gente faz o cilindro, olha só, moçada, aqui é o cilindro. Então temos 2 bases, porque se você colocar o cilindro invertido, você vai ter outra base, e a base é uma esfera. Então tá aqui, ó, nós temos uma esfera aqui e uma esfera aqui. Nós temos, esse é o cilindro, então corpo redondo, ele entra no patamar do cilindro. Outro corpo redondo, o cone. Como assim, Léo, o cone? Olha só, moçada, o cone, ó, ele tem um círculo aqui, ó, ele tem um círculo. E nesse círculo, ele tem o que? Um triângulo. Então nós temos que saber a fórmula do círculo, a fórmula do triângulo, para nós sabermos calcularmos a fórmula do cone. Tá entendendo como é que é? É tudo, um puxa o outro. Então a gente tem que saber isso. E hoje nós vamos saber esse pontapé inicial com o cubo, ok? Então a aula de hoje é geometria espacial, falando sobre o cubo. Beleza, moçada? E o cubo, ele fala o seguinte, ó. Agora sim, vamos ler, que é importante.
Não que não seja importante os outros PDFs, imagina, demorei um ano para fazer, não, é importante, só que você lê, eu não gosto de ficar lendo, eu sou de prática, então você lê, então eu faço e a gente junta. O cubo é uma figura que faz parte da geometria espacial, ok, a gente começou a geometria espacial, pontapé inicial hoje, com a figura geométrica que é o cubo, beleza. É caracterizado como um poliedro, hexaedro, regular ou ainda um paralelepípedo retângulo, com todas as faces e arestas congruentes, ou seja, iguais. Composição do cubo. O que você tem que levar para a prova? Isso aqui, ó. O cubo é formado por 12 arestas, segmentos de reta, 6 faces quadrangulares e 8 vértices, pontos. Então, olha só, moçada, quando eu falei para vocês polígonos, quando eu dei aula para vocês sobre polígonos, e já tem essa aula no Clube Online de Matemática, eu falei para vocês que os pontos, ó, nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, nós temos os pontos. E esses pontos, eles são chamados de vértices. Agora, a conexão entre um ponto e outro, por exemplo, ó, A e B, ó. A e B seria esse espaço aqui, ó. É o que? É um lado e é chamado como uma aresta. É chamado como uma aresta. Então, DB para C também, ó, DB para C é um vértice. E DB para C nós temos um lado. E esse lado é chamado ou de aresta ou de lado. Então, o que você tem que levar? Que no cubo nós temos, se nós formos verificar todos os lados do cubo, nós temos 12 arestas. Se nós pegarmos todo o cubo tridimensional, colocarmos eles de cabeça para baixo, nós vamos ter 12 lados no cubo. Então anote isso, que é muito importante. Aí eu trouxe uma figura para contextualizar, porque eu não sou muito bom de desenho, eu sou bom em matemática, humildemente falando. O cubo é formado por 12 arestas congruentes. Então, 12 arestas. A aresta aqui, ó, veio com o tracejado vermelho. Então, tudo que for tracejado vermelho aqui, ó, são os lados. E os lados são o quê? Os lados são as arestas. Então, aqui são as arestas do nosso cubo. 6 faces e 8 vértices. O vértice, ó, é chamado, ó, com o círculo roxo. Então, no caso, temos o A, temos o B, temos o C. Isso eu expliquei detalhadamente, assim, ó, mas minuciosamente na aula de polígonos, ok? Então, o cubo, olha só, nós temos fórmulas. Léo, cadê as fórmulas? Eu vou trazer para vocês as fórmulas do cubo. E vocês têm que se atentar a 3 fórmulas. Eu vou trazer 6 e nós temos que se atentar a 3. Então, olha só, nós temos, olha só, anote aí no teu caderno. Espero que você tenha um caderno só para o Clube de Matemática. Então, nós temos a diagonal lateral, eu vou chamar de D, ok? De D, que é igual a A vezes raiz quadrada de 2, diagonal lateral do cubo, ok? Agora, nós temos, ó, vem acompanhando, vem comigo aqui, estamos ao vivo no Instagram, não vai ficar salvo essa live aqui, não vai ficar salvo, mas para quem está vendo, vai conseguir entender tudo sobre cubo. Nós temos a diagonal, ó, nós temos a diagonal lateral e nós temos a diagonal do cubo. Então, o cubo, a gente vai verificar depois que o cubo, nós verificamos sistema de unidades, que também tem uma aula só sobre sistema de unidades, que temos metros cúbicos, centímetros cúbicos, então o resultado do volume vai ser cúbico. Então, nunca se esqueça, diagonal do cubo, pensa no 3, por quê? Porque a diagonal é igual a vezes raiz quadrada de 3. Beleza? Essa é a diagonal do cubo. Agora, olha só, vem comigo. Agora, área total do cubo. Essa aqui, moçada, essa é muito importante. Eu vou chamar de AT, de área total. A abreviação AT é igual 6 vezes A ao quadrado. Léo, o que é o A? Qual que é o A? O A, moçada, ó, o A é a nossa aresta. O que é aresta? Aresta é o nosso lado. E nós temos quantas? No cubo, nós temos 12 arestas, ou seja, nós temos 12 lados. Isso aqui, moçada, eu vou colocar em marca-texto, eu vou destacar isso aqui, porque isso aqui você tem que levar para a tua prova. 12 arestas. Então, se te pedir quantos lados tem o cubo, você vai responder 12. 12.
Agora, por que a área total, olha só, vou trocar de cor, vou colocar uma roxa aqui, ó. Por que a área total do cubo, ela é 6 vezes a ao quadrado? Porque o cubo, moçada, ele tem 6 faces. 6 faces, então é 6 vezes a ao quadrado, beleza? Tranquilo? Show de bola. Temos mais fórmulas? Temos mais fórmulas. Temos, ó, nós temos a área total do cubo, nós temos a área lateral do cubo. E a área lateral do cubo, moçada, eu vou chamar de AL, que é igual 4A ao quadrado. A área lateral do cubo é 4 ao quadrado. Léo, eu preciso saber de tudo? Não, moçada, vocês vão precisar de 3 fórmulas, beleza? Mas eu estou colocando aqui tudo para descarga de consciência. Nós temos a área da base do cubo, a área da base do cubo, que é igual, eu vou chamar de AB, de área da base, abreviação, área da base, AB, que é igual a ao quadrado. E nós temos, por fim, o mais importante a gente deixa, por fim, o volume do cubo. E o volume do cubo, moçada, eu vou chamar de V, de volume, que é igual a elevado na 3. A elevado no expoente 3. Agora vem comigo, presta atenção onde que eu estou fechando as caixinhas aqui. Eu estou fechando a diagonal do cubo, eu estou fechando a área total do cubo e eu estou fechando no volume do cubo. Então, olha só, se tem na tua prova geometria espacial, você tem que saber de cor e salteado estas 3 fórmulas aqui. Não que as outras não sejam essenciais. Sim, elas são essenciais. Só que assim, eu posso garantir para você que essas 3 aqui, ó, eu vou fechar aqui com uma flechinha, 98% das provas de matemática que tem geometria espacial e que vai cair uma questão de cubo, você consegue resolver com essas 3 fórmulas aqui. Sabendo que o cubo, ele tem quantos lados? Ele tem 12 arestas. Beleza, moçada? Show de bola? Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, olha só. Nós temos diagonal do cubo, que é igual a vezes raiz quadrada de 3. Nós temos a área total do cubo, que é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. E nós temos o volume do cubo, que é igual a ao cubo. Lembra naquela aula de piscina, que a gente trabalhou a piscina para verificar quanto volume tinha ali, quantos litros poderia ter naquela piscina, uma piscina cheia? Então, é aqui que a gente vai precisar o volume para a gente poder trabalhar. Então, basicamente é isso. E como que vem nas provas de concursos públicos, Enem e colégios militares. Então, vem dessa forma. Olha só. A área total de um cubo é 54 centímetros ao quadrado. O que é centímetros ao quadrado? A área total. Então, vou colocar aqui, ó. A área total do cubo ela é igual a 54 centímetros ao quadrado. Qual a medida da diagonal desse cubo? Moçada, quando falar, ó, até vou colocar em marca-texto aqui, ó, quando falar qual a medida da diagonal desse cubo, você vai fazer o quê? Você vai direto para aquelas fórmulas que eu marquei para vocês. A diagonal do cubo é D, no caso D de diagonal, que é igual a vezes raiz de 3. O A, ó, o nosso A, ele pode ser chamado tanto de aresta, ou ele pode ser chamado tanto de lado. São essas duas possibilidades que a gente pode chamar o A, ok? Então, ele fala o seguinte, a área total de um cubo é 54 centímetros ao quadrado. E a gente sabe, ó, voltando para as fórmulas, a gente sabe que a área total do cubo é igual 6 vezes A ao quadrado. Então, vamos lá, 6 vezes A ao quadrado. Quanto que ele falou que é a área total do cubo? 54 centímetros ao quadrado. Então, no 54, a gente vai substituir aqui na área total. Então, vai ficar 54, que é igual 6 vezes A ao quadrado. Olha só, vem comigo. Esse 6 está multiplicando A, eu posso passar para baixo dividindo. Então, vai ficar 54 dividido por 6, que é igual a ao quadrado. Até aqui, maravilha. 54 dividido por 6, tabuada. 54 por 6 é quanto? É 9. 9 igual a ao quadrado.
Presta atenção. Esse ao quadrado eu vou passar para o outro lado. Ou seja, vai ficar raiz de 9, que é igual a A. Léo, não me lembro disso. A aula de radiciação, eu explico detalhe por detalhe por que nós conseguimos passar esse ao quadrado para o outro lado e o outro lado fica raiz, ok? Nós lembramos, né? Lembre-se que temos um índice nesse radical aqui, que é 2. Então, raiz de 9 é quanto? Raiz de 9 é 3. Então, vou puxar para cá, ó. 3 é igual a A. Então, a aresta é 3. Achamos? Não. Ele pede o quê? Ele pede a medida da diagonal desse cubo. Quantas pessoas acertaram essa questão? 30% acertaram essa questão na plataforma que eu peguei para trazer essa questão para vocês. Então, a gente vai pegar a diagonal, que é igual a aresta. Quanto que a aresta? É 3. 3 vezes raiz de 3 centímetros, porque no caso está em centímetros. E essa aqui é a resposta. Simples assim, simples assim. Então, nós temos 6 fórmulas no nosso cubo. 6 fórmulas. Das 6 fórmulas, nós vamos usar quantas? Nós vamos usar 98% dos casos, desde quando me conheço como professor de matemática, que comecei em 2015 para 2016, faz 6 anos que eu ministro aula, são essas 3 fórmulas que a gente ocupa para fazer questões de cubo. Claro que se vir uma questão de nível, se você for fazer, por exemplo, para promotoria de justiça e cai matemática e cai geometria espacial, tu pode, com certeza, pedir a diagonal lateral. Só que em vez de ser raiz de 3, vai ser raiz de 2. Simples assim, beleza? Outra coisa que você pode fazer por lógica. Olha só, a área da base, ó, a área da base do cubo, eu estou chamando aqui de AB, ok? Então, nós temos um A aqui e nós temos um A aqui, certo? Por quê? Porque nós temos um lado aqui e um lado aqui. Então, esta é a base do cubo. Então, a área da base do cubo é A vezes A, mas também a gente pode chamar de A ao quadrado. Então, esta aqui, que é A ao quadrado, eu vou pintar em outra cor aqui, vou pintar em marca-texto laranja. Essa aqui, você não precisa nem se preocupar, porque no caso, quando tiver o cubo, ele na esfera, no chão aqui, digamos, no chão aqui, vai ser lado vezes lado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, continuando, quase levo tudo aqui, continuando, agora a gente vai para a segunda questão. E se eu fosse o examinador da banca e caísse geometria espacial, eu colocaria essa questão aqui tranquilamente. Olha só, se a diagonal de um cubo mede raiz de 75, então a diagonal do cubo mede raiz de 75. Qual a área total desse cubo? Então, quer saber a área total do cubo. A área total, ponto de interrogação, a gente não sabe. A gente sabe o seguinte, que a área total do cubo é igual a 6 vezes A ao quadrado. Por que 6? Porque o cubo tem 6 faces. Só que ele fala o quê? Ele fala que a diagonal é raiz de 75. E a diagonal, moçada, é aresta vezes raiz de 3. E ele disse que a diagonal do cubo mede raiz de 75. Então, no lugar da diagonal, a gente vai colocar raiz de 75, que é igual a vezes raiz de 3. Agora, olha só. No concurso que você for fazer, certamente vai ter mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, ele pressupõe que você sabe fatorar. Então, esse 75 aqui, nós não temos uma raiz concreta que a gente possa tirar a raiz de 75 e ter um número. Então, nós temos que pegar 75 e fatorar isso aqui. Então, até deixar o número 1. Então, 75, se nós dividirmos por 5, vai ficar quanto? Vai ficar 15. 15 dividido por 5 vai ficar quanto? Vai ficar 3. 3 dividido por 3 vai ficar quanto? Vai ficar 1. Então, raiz de 75 é a mesma coisa que dizer 5 ao quadrado vezes 3. Nós temos um índice aqui. Esse índice, mesmo que ele não apareça, você sabe que é o índice 2. Nós temos uma aula só sobre radiciação no Clube de Matemática. Então, igual a A vezes raiz de 3. Então, mantém aqui A vezes raiz de 3. Olha só.
Este 2 eu posso cortar com esse 2 e esse 5 ele sai para fora da raiz. Então fica 5 raiz de 3, que é igual a aresta vezes raiz de 3. Esse raiz de 3 está multiplicando A. Eu posso passar para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó, 5 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3, que é igual a A. Como nós estamos numa divisão e aqui é uma multiplicação, eu posso cortar este raiz de 3 com esse raiz de 3. Ficou 1. Então, a aresta é igual a 5 centímetros. Beleza? Achamos? Não. Achamos o quê? A aresta. Agora a gente vai substituir nesta fórmula. Ou seja, vou aproveitar aqui o apagador para a gente continuar fechando essa questão. Então, ele quer saber o quê? A área total. A área total é igual a 6 vezes aresta ao quadrado. A nossa aresta é 5, então é 5 elevado ao quadrado. A aresta total é igual a 6 vezes 5 vezes 5 é quanto? 5 vezes 5 é 25. Aí é só multiplicar, correr para o braço e acertou uma questão. Vamos fazer no cantinho aqui, 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3 para cima. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Então, é 150 centímetros ao quadrado. A área total do cubo é 150 centímetros ao quadrado. Maravilha? Show de bola. O que tu fez, Léo? O que tu fez? Olha só. Ele deu a diagonal. Raiz de 75. Ele perguntou, no caso, né? Pediu qual que é a área total do cubo. A gente sabe, a nossa formulazinha aqui, ó, a área total do cubo é igual a 6A ao quadrado. Então, você vai colocar 6A ao quadrado. Só que a gente não tem o quê? A gente não tem a aresta. Então, a gente tem que procurar aresta. A gente procura aresta com a formulazinha da diagonal, sendo que a diagonal é raiz de 75. Então, achamos primeiro a aresta para depois, sim, substituirmos na fórmula e aí acharmos o resultado. E o resultado é 150 centímetros ao quadrado. Beleza, moçada? Show de bola? Maravilha. Agora, letra não, né? Número 3. Outra questão que caiu em prova. Se a soma das arestas de um cubo é 84 centímetros, qual o volume do cubo? Moçada, o volume do cubo é igual a aresta elevado no expoente 3, ok? Tranquilo. A gente precisa saber qual que é o valor da aresta para a gente conseguir calcular o valor do volume. Maravilha. Só que fala o seguinte, a soma das arestas de um cubo é 84. Ou seja, se nós somarmos a aresta 1 mais a aresta 2 mais a aresta 3 mais sucessivamente, vai dar quanto? 84. Então, a soma das arestas é 84 centímetros, equivale a 84 centímetros. O que a gente sabe? A gente sabe, olha o que a gente sabe agora, a gente sabe que a diagonal do cubo é igual a aresta vezes raiz quadrada de 3. A gente sabe que a área total do cubo é 6 vezes aresta ao quadrado. E a gente sabe que o volume do cubo é igual a aresta ao cubo, aresta elevado no expoente 3. O que mais a gente sabe? Aqui, a gente sabe que cada cubo tem 12 arestas. Repetindo, cada cubo tem 12 arestas. Então, agora a gente consegue fechar esta questão. Por quê? Ele pede o seguinte, a soma das arestas de um cubo é 84. Ou seja, nós vamos pegar a soma de todas as arestas, 84, e dividir pela quantidade de arestas que tem um cubo. Quantas arestas tem um cubo? 12. Então, é 84 dividido por 12. E 84 dividido por 12 é quanto? É 7. Então, cada aresta tem quanto? 7 centímetros. Se nós pegarmos 7 e somarmos por 12 vezes ou multiplicarmos por 12 vezes, vai voltar a soma das arestas, que o valor é de 84 centímetros. Então, o volume desta aresta, o volume do cubo, aliás, é igual a aresta cúbica, ou seja, 7 elevado no expoente 3. E 7 elevado no expoente 3 é a mesma coisa que dizer 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes. 7 vezes 7 a gente pega na tabuada. 7 vezes 7 é quanto? É 49. E 49 vezes 7, agora é só multiplicar. 7 vezes 9 é 63.
7 vezes 4 é 28, mais 6 é 34. E o volume deste cubo aqui é 343 centímetros cúbicos. Beleza, moçada? Então, o que a gente tinha que saber agora, combinando, fazendo um papo reto entre eu e você na hora da prova? Ele queria saber se você sabia quantas arestas tem um cubo, e você desde já sabe, já descobriu e não vai mais esquecer que um cubo tem 12 lados. Se você remexer um cubo tridimensionalmente ele, você vai encontrar ligeiramente 12 lados ou 12 arestas. Então, 84 dividido por 12 lados, 7, ou seja, cada aresta mede 7 centímetros. Você vai pegar esse 7 e vai levar no expoente 3 para nós acharmos o volume deste cubo. Beleza, moçada? Show de bola? Maravilha! Agora a gente vai para esta questão 4. Fala o seguinte: qual é a área total de um cubo? Então, ele está pedindo a área total do cubo, ponto de interrogação, cujas arestas medem 15 centímetros. Então, as arestas, ou seja, os lados do cubo, medem 15 centímetros. Você vai pegar a fórmula da área total do cubo. E a fórmula da área total do cubo é 6 vezes a ao quadrado. Sendo que nós sabemos que o a é 15, então é só substituir na fórmula. 6 vezes a ao quadrado é 15 elevado ao quadrado. Beleza, moçada? Agora a gente faz o quê? Na regrinha de expressão numérica, primeiro a gente faz o que está na potência e depois a gente pega o resultado e multiplica, ok? Então, vai ficar 15 vezes 15. Vamos fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Pula uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. Aqui é 5. 7 mais 5 é 12. Vai 1 para cima. 1 mais 1 é 2. Então, 15 elevado ao quadrado é 225. Então, ficou 6 vezes 225. Agora, é somar tudo. Somar tudo não, é multiplicar tudo para nós encontrarmos o valor da área total do cubo, cujas arestas medem 15 centímetros. Ou seja, a gente vai pegar o 225 e vai multiplicar por 6. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Vai 1 para cima. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. 1.350 centímetros ao quadrado. E esta aqui é a nossa resposta da prova, que teve gabarito letra B, 1.350 centímetros ao quadrado. A área total de um cubo cujas arestas medem 15 centímetros. Beleza, moçada? Show de bola? Maravilha! Maravilha, maravilha. Vamos para a quinta questão. A quinta questão fala o seguinte. A quinta questão desta prova fala o seguinte. Qual a diferença? A gente sabe que a diferença é subtração entre as áreas de dois cubos que possuem arestas iguais a 10 e a 25 centímetros, respectivamente. Qual a diferença entre as áreas de dois cubos? Então, nós temos a área total. Quando ele falar em área do cubo, é a área total. Então, nós temos a área total do cubo 1, a área total do cubo 2, ok? Então, a área total do cubo 1 é 6 elevado ao quadrado. A fórmula não muda, só vai mudar as medidas. Então, que possuem arestas iguais a 10. Então, aqui a aresta é igual a 10. E a 25. Então, aqui a aresta vai ficar igual, equivalente a 25 centímetros. 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que dizer 6 vezes o A, é a nossa aresta, 10 elevado ao quadrado. Beleza? Show de bola. 10 vezes 10 é quanto? 100. 100 vezes 6. E 100 vezes 6 é 600, o quê? Centímetros ao quadrado. Então, a área de um cubo com uma medida de 10 centímetros equivale a 600 centímetros ao quadrado, a área total deste cubo, do primeiro cubo. Agora vamos fazer o cálculo do cubo 2. O cubo 2 também a fórmula é 6a ao quadrado, sendo que
A aresta é 25, então a gente vai substituir, vai ficar 6 vezes 25 ao quadrado, ok? 25 ao quadrado, vamos puxar no cantinho aqui e vamos fazer esta multiplicação. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Pula uma casa. 2 vezes 5, 10. Vai um para cima. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5. Então ficou 5, o 5 está aqui. 2, 5 mais 1. Peraí. 25, de novo. 25 vezes 25. Trancou tudo aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Pula uma casa. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui é 5. Aqui é 2. Aqui é 6. 625. Então, 625 é 25 elevado ao quadrado. Vamos multiplicar isso aqui por 6. Vamos fazer isso aqui. Só vou apagar aqui para dar espaço. Então, 625 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Então, a área total deste cubo, com medidas de 25 centímetros, é 3.750 centímetros ao quadrado. Ok, agora vamos colocar isso aqui em ordem. O que ele pede? Ele pede o seguinte, apagar aqui para ter espaço para a gente poder calcular. Acabou? Não, não acabou. Ele pede o quê? Ele pede o seguinte, qual a diferença entre as áreas? Então, nós temos a área do cubo 2, nós temos a área do cubo 1. Qual que é a maior? Esta aqui. Então, 3.750, vamos subtrair da área 1, que é quanto? 600. Vamos subtrair. 0 menos 0 é 0, 5 menos 0 é 5, 7 menos 6 é 1, 3 com nada é 3. Então, ficou 3.150 centímetros ao quadrado. Resposta oficial deste concurso, letra A de Ambrosia. Beleza, moçada? Show de bola? Esta é a questão 5. Tinha que achar a área de um cubo, a área do outro cubo, fazer diferença e verificar qual que é a diferença das duas áreas. E a diferença das duas áreas é 3.150 centímetros ao quadrado. Beleza, moçada? Show de bola? Agora caiu numa questão de vestibular, tá? De vestibular eu trouxe para vocês. E olha como que pede, olha como que cai, olha como que vem. A área total de um cubo, cuja diagonal mede 5 raiz de 3 é... Então, moçada, olha só, o que a gente faz? A diagonal é igual a 5 raiz quadrada de 3. Tranquilo? Ele pede a área total deste cubo. A área total nós não sabemos, mas nós sabemos que a área total é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, para nós encontrarmos a área do cubo, nós precisamos encontrar a aresta. Temos a aresta? Não temos. O examinador da banca, no vestibular, não nos informou. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte, que a diagonal do cubo é igual a aresta vezes raiz quadrada de 3. Ele nos passou a diagonal, 5 raiz de 3, então só substitui. Vai ficar 5 raiz de 3, que é igual a vezes raiz de 3. Esse raiz de 3 está multiplicando o a, que é a aresta, então você vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 5 raiz de 3, e esse raiz de 3 vai passar dividindo por raiz de 3, que é igual a aresta. Como nós estamos numa divisão e aqui é a multiplicação, nós podemos cortar esta raiz com esta raiz porque elas são iguais. Então, a aresta é igual a 5 centímetros. Acabou? Não. Por quê? Porque ele pede a área total do cubo. E a área total do cubo é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. Já sabemos o valor da aresta, é 5. Então, só substituir 6 vezes a aresta, que é 5, elevado ao quadrado. Primeiro fazer a potência para depois fazer a multiplicação. Então, a área total é igual a 6 vezes
5 ao quadrado é quanto? 25. A área total é igual. Olha só, 4 vezes 25 é 100. 6 vezes 25 é quanto? É mais 50. Então, é 150 centímetros ao quadrado. Resposta letra B, Brasil. Beleza, moçada? Show de bola? Então, sempre quando vir... sempre na matemática é difícil. 99% de vezes, quando vir uma questão de cubo, 99, vocês vão trabalhar com duas fórmulas. E as fórmulas, elas estão aqui, ó, elas estão aqui, beleza? Então, raramente ele vai pedir o volume direto e vai dar a aresta para você. Ele vai dar, por exemplo, a diagonal, você vai ter que encontrar esta, para depois da aresta você colocar no volume, na fórmula do volume, que é a aresta cúbica. Ou, mesma coisa, ele vai pedir a área total do cubo, mas você não tem aresta. Então ele vai ter que passar a diagonal do cubo para você encontrar esta, e aí sim substituir a fórmula e encontrar a área total do cubo. Beleza? Show de bola? Maravilha! Fizemos 6 questões até aqui, vamos fazer mais uma, 7ª questão. Estamos aprendendo tudo sobre geometria espacial, começando hoje. Show de bola! Maravilha! Maravilha! Estamos com 10 pessoas no Instagram. Isso é recorde. Agora são exatamente 15 para 6 da tarde, em um dia chuvoso em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E vamos dali. Olha só. A 7ª questão, Léo, se tu fosse o carinha da banca e tivesse geometria espacial, tu fazia o quê? Eu falaria o seguinte, eu colocaria essa questão. Ah, Leão, não seja mal. Claro, tu tem que pegar e eliminar a concorrência. Então, eu colocaria essa questão. Olha só, vem comigo. A aresta de um cubo mede 2x mais 5. Sabendo que a área desse cubo é igual a 486 centímetros ao quadrado, qual é a medida de sua aresta em centímetros? Moçada que está assistindo essa aula, se está fazendo sentido para você, tira um print e me marca que eu vou repostar a você. E você no outro lado da tela, que está no Clube de Matemática, faça o mesmo. Vamos aumentar esse time, essa família, que é uma grande família, que já tem milhares de alunos no Clube de Matemática e centenas de aprovados em Enem, colégios militares e concursos públicos. E por que não pode ser o próximo você? É só você querer. A aresta de um cubo mede, o lado mede 2x mais 5. Sabendo que a área desse cubo, então, é a área total, equivale a 486 centímetros ao quadrado, beleza? Tranquilo? Qual é a medida de sua aresta em centímetros? Moçada, olha só, nós temos a fórmula da área, que no caso é 6, porque são 6 faces, multiplicado por A ao quadrado, tá? Isso aqui tem que memorizar, não adianta, beleza? Então, olha só, nós temos o quê? Nós temos a área total, que é 486, é só substituir na fórmula, que é igual 6 vezes A ao quadrado. E ele passou para nós. A aresta um cubo mede, aresta mede 2x mais 5. Então, no lugar do A, você vai colocar, substituir 2x mais 5 elevado ao quadrado, ok? Por quê? Porque aqui a fórmula é o quadrado, beleza. Esse 6 ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou passar dividindo. Esse 6 aqui, eu vou passar para cá dividindo. Ele está multiplicando, eu passo para baixo ele dividindo no denominador. Vai ficar como? Vai ficar 486 dividido por 6, que é igual a 2x mais 5 elevado ao quadrado. Show! 486 dividido por 6, olha só. Se nós pegarmos 8 vezes 6, vai ser quanto? 48, resto 0. Baixa o 6 daqui. 6 dividido por 6 é quanto? É 1. 1 vezes 6, 6. Resto 0. Então, 486 dividido por 6 é quanto, moçada? É 81, que é igual a 2x mais 5 elevado ao quadrado. Lembra daquele macetinho na erradização? Nós temos o ao quadrado aqui, nós podemos passar para o outro lado, ele vira raiz.
Então ficou raiz de 81. E esse 2, ele sai, ele foi para cá, então fica 2x mais 5. Maravilha? Show de bola. Não temos mais espaço aqui. E agora, Léo? Agora eu vou trazer tudo para esse lado aqui, ó. Siga meus bons. Vou trazer tudo para cá, ó. Raiz de 81 é quanto, moçada? Raiz de 81 é quanto? É 9. Que é igual a 2x mais 5. Temos que achar o quê? O x, beleza? Então, esse 5 está somando, eu vou passar para cá subtraindo. Vai ficar 9 menos 5, que é igual a 2x. 9 menos 5 é 4, que é igual a 2x. Esse 2 está multiplicando x, eu vou passar para baixo dividindo. Vai ficar 4 dividido por 2, que é igual a x. 4 dividido por 2 é 2, que é igual a x. E a resposta tem 2 aqui, e a resposta não, moçada, não. O x aqui, ó, é o 2. A gente vai ter que substituir nesta formulazinha aqui, ó, nesta equaçãozinha aqui, que ele nos passou. Então, ele falou o quê? Que a aresta é igual a 2x mais 5. Então, olha só, a aresta é igual a 2x mais 5. Ou seja, o nosso x agora é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, só substitui, mais 5. 2 vezes 2, 4, mais 5. 4 mais 5 é 9. Então, a aresta, moçada, a aresta, qual a medida de sua aresta em centímetros? É 9 centímetros, letra D de Dinamarca. Pegou? Pegou? Tranquilo. Então, qual que era o lance? O lance é tu não cair no conto do vigário. Qual que é o conto do vigário? É que tu vai achar o valor do 2 aqui na alternativa e aí tu marca apressadamente e tu erra. Então, por quê? Porque a aresta é 2x mais 5. Então, no lugar do 2, do x, você vai substituir. Como nós achamos o 2 aqui, coloca 2 aqui, 2 vezes 2, 4, 4 mais 5, 9. Fechou. Letra D, Dinamarca. Esse era o gabarito oficial da prova, beleza? Agora, para fecharmos esta aula de cubo, a gente finaliza com esta questão aqui. Olha só. Sabendo que a área de um cubo é igual a 1536, qual é a área da base desse cubo? Então, vem comigo, não te perde. A área de um cubo, então, ele fala, quando ele fala em área, ele fala no genérico, ou seja, ele fala no total. Então, a área total do cubo é 1536. Qual é a área da base do cubo? A área da base eu chamei de AB. E o nosso AB é o quê? É o nosso A vezes A. Olha a base do cubo, ó. A base do cubo, ó. Não precisa nem fórmula, ó. Temos um A aqui, temos um A aqui. Multiplica, ó. A vezes A é A ao quadrado, beleza? Show, show de bola. Então, vamos que vamos. A área total é igual a 6 vezes A ao quadrado. Nós sabemos que a área é 1536, então vai ficar 1536, que é igual a 6A ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui, ó, 6A ao quadrado. Esse 6 ele está multiplicando A, eu vou passar para baixo dividindo. Vai ficar 1536 dividido por 6, que é igual a ao quadrado. Olha a mágica que a gente vai fazer. A gente sabe que a área da base é igual a ao quadrado. Tranquilo? Maravilha. Guarda isso aqui contigo. Ó, 1536 dividido por 6. 2 vezes 6, 12. 15 menos 12, 3. Baixa o 3. 5 vezes 6, 30. 33 menos 30, 3. Baixa o 6. 6 vezes 6, 36. Resto, 0. Então, 1536 dividido por 6 é quanto? É 256, o quê? Aresta ao quadrado. E a gente sabe que a área da base é aresta ao quadrado, então a resposta é 256, gabarito, letra E de Equador. Ou letra E de eu vou passar. Beleza, moçada? Então não precisava fazer mais nada. A gente sabendo que a área da base é A vezes A, é lado vezes lado, nós já encontramos na fórmula da área total que A ao quadrado é igual a 256, então só iguala e a área da base é 256 centímetros ao quadrado. Beleza, moçada? Na próxima aula, vamos começar cilindro, aprender tudo sobre cilindro, e aí tem questões de Enem, as fórmulas que eu vou passar para vocês, obviamente, tem as questões de Enem, como que nós
achamos um volume do cilindro e nós convertemos para ml, para litro. Por isso que é muito importante aquela aula de segunda unidades, não pula aquela aula para a gente dar sequência na geometria espacial. Beleza, moçada? Correndo até aqui, muito obrigado. Tudo parece possível até que seja feito, parafraseando Nelson Mandela. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu!